Vamos lá, pessoal. Só para esclarecer, aula passada eu falei que a gente começava a codar hoje, né? Nessa aula. Mas assim, eu preciso falar mais uma besteirinha com vocês ainda sobre código, sobre teoria, tá? Como eu não estou planejando essas aulas, pessoal, eu não sou youtuber, eu só gosto muito de dar aula. Eu não fiz um planejamento de um curso, tanto que esse curso eu comecei, vou falar sobre JPA e vamos fazer, tá? Aqui realmente está sendo no cru, nem edição eu tenho, nem nada. Estou só cortando algumas coisas, quando eu falo muita besteira, eu corto um pouquinho para diminuir o tamanho do vídeo. Mas eu não tenho edição. Então, assim, eu não tinha planejado, mas eu achei importante, quando eu terminei a aula passada, de falar um pouquinho ainda sobre relacionamento, cardinalidade entre os objetos. Nós falamos sobre o banco e não falamos muito sobre a cardinalidade nos objetos. Então vai ser isso hoje, tá? Quem não quiser assistir, tô brincando, tá? Continue assistindo aí que é bacana. Vamos para a vinheta de abertura? Bom, não tem vinheta, vamos nessa. Ó, pessoal, só indo fazendo uma introdução aqui rápida para lembrar, né? Eu tenho a cardinalidade de 1 para 1, de 1 para n, ou de n para 1, depende de onde eu estou vendo isso, e n para n. Beleza, isso aqui é facinho, acho que está já, né, sacramentado na nossa cabeça aí. Beleza. Como é que eu faço isso? Utilizando exatamente OO, né? OO. Eu faço da seguinte maneira. Eu tenho duas classes, certo? E eu tenho que mostrar para o JPA que existe uma relação entre elas. Por exemplo, vamos pegar aqui 1 para 1. Eu tenho uma classe chamada usuário, tá? Então vamos chamar aqui usuário. E tenho uma classe chamada assento, tá? Assento, quando eu falo assento aqui, vamos imaginar uma empresa de ônibus ou de avião, ou seja o que for, assento. Beleza, poltrona, né? Bom, como é que eu sei que uma relação é 1 para 1 ou é 1 para n? A gente já falou até sobre isso, né? Quando é que eu vou imaginar se é 1 para 1 ou é 1 para n para n? Então, eu tenho um usuário que vai fazer uma viagem e eu preciso de uma poltrona. Então, um usuário só pode ter uma poltrona. Assim como a poltrona só pode ser para um usuário. Então, aqui está bem claro que essa relação aqui que nós temos, né, é 1 para 1, beleza? Tá, e como é que eu faço isso para representar isso na orientação a objeto? Cara, isso aqui é muito simples na orientação a objeto. Ó. Se eu tenho um usuário e eu preciso que ele tenha um assento, né, uma poltrona, basta fazer a referência, apontar aqui para assento. Ó. Então eu tenho aqui assento. Não é bacana? Só que a diferença aqui, isso aqui se fosse no banco de dados, vocês lembram, né? Eu tenho a primary key, vamos supor, nesse caso aqui eu tinha uma primary key aqui, ó, e aqui eu tenho a foreign key, né? Só que nesse caso aqui da orientação a objeto, não é bem isso. Ele vai gerar isso no banco, mas não é bem isso, tá? A ideia é a mesma, mas não é assim que funciona aqui. Então eu tenho um assento, eu estou apontando lá dentro de usuário para um assento. Na orientação a objeto, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer unidirecional, ou seja, no banco de dados é um direcional, uma tabela vai para outra. E na orientação a objeto, eu posso fazer também bidirecional, tá? E como é que funciona isso, essa questão de ser bidirecional, ser unidirecional? Como é que eu escolho isso? Para escolher, depende única e exclusivamente do seu negócio, tá? Porque fazer bidirecional ou fazer unidirecional depende muito da resposta que você quer ter do sistema. Explicando melhor. Vamos imaginar, isso aqui é unidirecional, tá? Ó, só tenho o assento referenciado dentro da classe usuário. Então, resumindo aqui, eu consigo saber através da classe usuário quem é o assento. Tá? Então, se o assento aqui for, por exemplo, esse usuário tal aqui comprou o assento 40, né, para viajar, eu sei dentro do usuário qual é o assento dele. Mas lá nos meus assentos, eu não sei quem está usando o assento 40. Beleza? Claro, no banco de dados eu vou ter lá a referência, né? Mas aqui eu não vou saber. Então, se eu preciso saber das duas informações dos dois lados, né? Tanto no usuário, eu preciso saber qual é o assento dele, como no assento, eu preciso saber qual é o usuário, então eu vou fazer bidirecional. Vou trazer para cá, eu vou trazer para cá, para dentro de assento, um apontamento também para o usuário. Ó. O usuário. Aí você pode até pensar, então está resolvido, isso aqui é mais lógico para mim. Eu tenho as informações dos dois lados, é o que eu preciso, tá? Só que aqui tem um problema, pessoal. Pode parecer, né, maravilha isso aqui, mas aí você vai ter que ter um cuidado a mais, porque você vai colocar o assento aqui
e depois vai atualizar aquele acento lá em acento para o usuário correto. Então, o programador, né, o desenvolvedor, vai ter que ter uma preocupação também bidirecional, né? Eu vou me preocupar com o acento e com o usuário. Se for só unidirecional, não. Eu boto o acento aqui, acabou-se, tá? Mas depende muito realmente do negócio, tá? Se a empresa de ônibus, por exemplo, precisa saber em cada assento dela que ela está vendendo qual é o usuário que está lá dentro, aí sim eu vou ter que fazer assim. Pode ser um direcional só com o usuário. Se simplesmente a empresa não quer saber disso, apenas o usuário, que consultando o usuário, eu quero saber aquele usuário em que cadeira ele está e que poltrona ele está, eu faço só assento. Mas se eu preciso das duas consultas, aí eu faço bidirecional, beleza? Muito bem, espero que tenha ficado claro isso aí, tá? Com relação a 1 para N, vamos usar a mesma ideia da aula passada, tá? Vou pegar aqui pessoa, que nós criamos lá, né? Pessoa, ó, pessoa, tentar ser um pouquinho mais rápido, para não ficar tão extenso o vídeo, para vacina, né? Lembra do raciocínio? Uma pessoa pode tomar várias vacinas, né? Ou seja, hepatite, por exemplo. Uma pessoa pode tomar hepatite, pode tomar para o vírus, pode tomar antitétano, enfim, várias. Só que aquele vidrinho da vacina hepatite só foi para uma pessoa. Aquele vidrinho não vai para mais pessoas, não é verdade? Então o raciocínio é esse. Uma pessoa pode tomar várias vacinas, mas uma vacina só pertence a uma pessoa. Ah, mas ele vai tomar hepatite também. Sim, ele vai tomar outra instância de hepatite, outro vidrinho de hepatite, tá bom? Então, uma pessoa pertence a N vacinas. Se tiver dúvida, se ficou dúvida nisso aqui, eu acho que a aula passada, ou a retrasada aí, é que tem falando exatamente sobre essa mentalidade, de como a gente descobrir essa cardinalidade, tá? Eu acho que ficou bem claro lá, a gente deu vários exemplos. Bom, voltando aqui para o nosso mundo do JPA. E para orientação a objeto, como é que eu represento isso aqui, né? Porque agora eu tenho 1 para N. Bom, é bem simples também. Geralmente, assim, é mais usado, né? Posso falar isso porque é onde eu vejo mais. É colocar, se for unidirecional, colocar na vacina a pessoa, tá? Então, eu aqui colocaria a pessoa, né? Fazer referência da pessoa. A pessoa que tomou aquela vacina, beleza? E qual a anotação que eu uso aqui em cima? A anotação que eu vou usar, nem coloquei aqui, perdão, tá? Então, a anotação aqui para cima, pessoal, é o seguinte, ó, arroba, em cima do meu atributo, eu vou colocar arroba, one to one, tá? E vamos observar o seguinte aqui, ó. Quando eu começo a escrever a anotação, se eu estou na classe acento, esse primeiro nomezinho aqui, ó, é referente à classe que eu estou escrevendo ela. O segundo, a segunda referenciazinha que eu coloco aqui, né? Porque o to é só dizer de um para outro, né? A segunda cardinalidade é referente, ó, a outra entidade, beleza? Mesma coisa acontece do lado de cá, tá? Se eu anotar aqui one to one, esse primeiro nomezinho aqui, ó, é referente a essa daqui, ó. E o segundo nomezinho é referente a outra entidade, beleza? Muito bem. Em pessoa aqui, eu vou ter uma outra anotação, né? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Opa, vermelho não. Vermelho vai ficar estranho. Eu vou ter outra anotação aqui, ó. Arroba, vou dizer o seguinte, ó. Many to one. Many to one. Porque aqui, ó, volta a falar. Cara, péssimo com cores, né? Mas vamos lá. O many aqui, ó, que é a primeira cardinalidade, se refere à entidade que eu estou. E, ó, ela é N, tá? Many. E a segunda aqui, ó, é referente a outra cardinalidade, o pazinho dela, né? Que é 1. Então, tem uma pessoa, ó, para N vacinas, tá? Isso aqui, unidirecional. Você nota que eu apenas referenciei uma entidade na outra. Se for bidirecional, aí eu venho para cá e aqui muda só um pouquinho o tipo do dado, tá? Porque agora, como eu tenho um N aqui dentro, eu tenho que ter uma lista. Então, list de quem? De vacina. List de vacina, tá? E a anotação aqui em cima, aí não muda não, tá? Aí eu tenho aqui, ó, ou melhor, desculpa, muda, né? Mas é sempre o one to many ou many to one, é o pazinho. Então, se aqui eu tenho many to one, aqui eu tenho um, eu vou botar o one, né? One para onde? Para many. Então, ó, aqui eu tenho one, esse one é quem? Volto a dizer, ó, para cá. E esse many aqui é quem? É a outra. É sempre assim, então não tem dificuldade alguma nessa questão de fazer anotação.
Se você já entendeu o raciocínio, lógico, né? Para saber qual é a cardinalidade entre as entidades, você fazer a anotação é mais fácil ainda. É só você seguir essa regrinha. Eu começo com a cardinalidade da classe que eu estou usando e termino com a cardinalidade da outra classe. Ó, one to many, um para muitos, many to one. Aqui bidirecional, né? Porque dos dois lados eu faço referência a outra classe, a outra classe. Beleza. E N para N? Vamos lá. N para N, tio, sobrinho. Não consigo lembrar outra coisa agora. Tio, sobrinho, tá? Sobrinho. Tio, sobrinho. Essa relação eu sei que é N para N. Vocês lembram disso? Como é que é N para N? Pronto. Eu mesmo, eu tenho vários tios. Certo? Então, uma pessoa para vários tios. Só que cada tio meu tem vários sobrinhos. Eu tenho outros primos, né? Então, eu tenho vários tios e cada tio tem vários sobrinhos. Então, é uma relação N para N. Beleza? Muito bem. Se é uma relação N para N, se for unidirecional, basta eu representar isso em uma das entidades, né? Eu podia colocar aqui que sobrinhos têm uma lista de quem? De tio. Não é verdade? Aqui, unidirecional. Qual a anotação para isso aqui? Aí é famosazinha, ó. Many to many. Beleza? Mesma regra, não muda não, ó. Primeiro aqui é many, desse aqui. Ó, é many ele, ó. E o segundo many aqui, ó, é desse outro aqui, ó. De tio, que é many, tá? Como é que eu representaria isso aqui na outra entidade? Estou aqui em sobrinhos, falando que ele tem uma lista de tios. Mas se for bidirecional, não tem problema nenhum. Eu venho para cá, ó, coloco list, agora list, né? De quem? De sobrinhos. Sobrinhos. Caramba, sobrinho. Deu para entender. Sobrinho, beleza? E qual é a anotação que eu faço aqui em cima? Nesse caso aqui é que é igual, tá? Porque são iguais. Many to many, ok? Só para ser chato aqui, mas ó, o many é referente a quem? A tio, que é N. E o outro many aqui é referente a outra entidade, que também é N. Beleza? Então, nesse formato aqui, pessoal, eu consigo representar as nossas cardinalidades. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, ou fala comigo se for conhecido meu, se for amigo meu, colega meu, que a gente prepara uma nova aula, vai tirando as dúvidas, tá bom? A ideia aqui realmente é ensinar, é trocar conhecimentos. E é isso aí. Aí eu acho realmente que a próxima aula é código. Beleza? Valeu!